2018 já passou, 2019 já tá aí, mas eu senti muita vontade de compartilhar com vocês os meus aprendizados de 2018. 2018 foi um ano que aconteceu muita coisa, né? Nossa, pelo menos pra mim aconteceu muita coisa. E aí, que quando você vai percebendo, né, o seu desenvolvimento pessoal, tentando olhar as situações um pouco de fora, você vai entendendo as lições que a vida tá te dando, né? As oportunidades de aprendizado mesmo. E aí que eu extraí 5 aprendizados do meu ano de 2018 para passar para vocês. Porque eu li um livro ano passado que todo mundo deveria escrever um livro, porque as suas experiências são únicas. E você passar essa experiência para as pessoas podem aprender alguma coisa com a sua experiência também. A gente aprende com experiências, sendo as nossas próprias ou das outras pessoas, certo? Por isso que eu tô aqui hoje, para passar a minha experiência para vocês em relação a isso. E aí nesse vídeo eu vou falar sobre 5 principais aprendizados desse meu 2018. Autoconhecimento, autocuidado, consumo, oportunidades e rotina. Primeiro então, vamos falar de autoconhecimento, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de buscar esse tipo de informação, de se conhecer bastante, de entender o que tá passando dentro da minha cabeça, com o meu corpo, porque eu não consigo sossegar se a minha cabeça não tá funcionando direito. Eu quero entender o que tá funcionando, as minhas emoções. Então foi um ano que eu me conectei muito com a astrologia, mas assim, muito mesmo. Espiritualmente falando, também foi um ano que eu me conectei muito mais. E essa busca de autoconhecimento, seja por livros, por cursos, por palestras, por TED Talks, documentários, tudo que te faz questionar e que te faz rever a sua vida e que te faz você se conhecer mais, é uma busca que não tem preço, assim, eu acho muito válido mesmo. E foi o ano que eu realmente mais me autoconheci, mais. Tive vários momentos comigo mesma onde eu conversava comigo, e aí eu vou passar vários exercícios ao longo dos vídeos aqui pra vocês que me fizeram me conectar mais comigo mesma. Então a questão do mapa astral, de entender mais sobre os signos, de entender mais sobre várias outras coisas, o poder da natureza, a conexão com a natureza, que é muito forte quando você sente mesmo. Então assim, muitas coisas aconteceram comigo em 2018 que me fizeram me autoconhecer mesmo. E aí eu fui entendendo caminhos, porque quando você começa a conversar com você mesmo, você vai entendendo pelos caminhos que você quer seguir, e isso é muito importante. Porque principalmente eu que gosto de fazer muitas coisas, quando você se vê fazendo muitas coisas, você se vê um pouco perdida ao mesmo tempo que você se encontra. Então eu queria entender, eu tô perdida ou eu tô me encontrando? Eu tô fazendo tantas coisas porque eu estou realmente tentando me encontrar, ou eu já me encontrei em alguma delas, mas eu ainda não foquei minha energia nisso? Então foram várias dessas perguntas que eu fui me fazendo e que foram me ajudando muito a traçar o 2018 do jeito que ele foi. Foi muito importante isso pra mim. E uma coisa que eu utilizei muito em 2018, que eu comecei em 2017, foi um diário. Então eu comecei a escrever um diário como uma terapia mesmo. Eu não escrevia o que necessariamente acontecia no meu dia, às vezes sim, às vezes não, mas eu escrevia o que estava dentro de mim, coisas que estavam me sufocando, que eu precisava colocar pra fora, que eu precisava conversar com alguém, mas que não era com qualquer pessoa, eu precisava conversar comigo. Então eram coisas que só eu poderia resolver, questões que só eu poderia resolver, mas colocar aquilo num diário, escrever todas as suas emoções e depois reler tudo aquilo é muito terapêutico. De verdade, é uma cura que você sente, e você se sente solucionando questões. É uma loucura. Eu sempre gostei de escrever diário quando eu era pequena, principalmente, e eu tenho eles até hoje, é muito engraçado. Mas eu demorei um pouco pra entender que tipo de diário eu me motivaria a escrever. Então eu não consigo escrever o diário do que aconteceu no meu dia, por exemplo. Todo dia eu tô tentando manter um outro bem curtinho, de frases pequenas, mas esse é onde eu tenho que colocar as minhas emoções pra fora, é muito importante pra mim e tem me ajudado muito mesmo a me entender. A questão do autocuidado, autocuidado foi uma palavra que veio muito à tona, principalmente depois das eleições, porque a gente precisava desse momento com a gente mesma. E eu gosto muito do tempo comigo mesma. Eu estabeleci que no meu dia eu preciso ter um tempo comigo mesma, ou na minha semana, um dia inteiro no mês, eu preciso fazer coisas que me relaxem, coisas que vá desligar a minha cabeça, ou que vá me conectar com agora, coisas que me fazem bem.
Inclusive eu fiz uma lista escrevi coisas que são coisas essenciais que me fazem bem e que eu não preciso fazer com ninguém, que eu posso fazer sozinha. Então isso faz muito bem, essas atividades me fazem muito bem. E autocuidados básicos também, como fazer a unha ou cuidar do cabelo, testar uma maquiagem, cuidados externos e muitos cuidados internos. Foi o ano que eu passei a meditar todo dia praticamente, e me fez muito bem. E é muito a questão do autocuidado junto com o autoconhecimento, porque com o autoconhecimento você vai entendendo os cuidados que você precisa ter com você. Então ter esse tempo comigo mesma fez total a diferença. E eu passei, gente, muito tempo comigo, né? Porque foi o ano que eu mais fiz home office. Foi o ano realmente que eu mergulhei no home office. Então se eu não estivesse bem comigo, ia ser um desastre. Então eu procurava muito cuidar bem de mim, porque eu sabia que muita coisa dependia de mim e que só eu ia depender de mim naquele momento. Por isso que foi muito importante. E um livro que eu li que foi muito bom, principalmente para eu entender que eu precisava tirar esse tempo diário para mim mesma, foi O Milagre da Manhã. Muita gente tá falando sobre ele, e não, gente, eu não acordo às 5 da manhã, porque pra mim é impossível acordar esse horário, mas eu tenho feito essa rotina, principalmente ele fala do diário que eu já escrevia, da meditação que eu já fazia. A questão é que agora eu tirei um tempo pra fazer tudo aquilo que às vezes eu fazia picado. E a leitura, que era a parte muito importante pra mim, que me fazia muito bem, eu tava esquecendo, eu tava deixando de lado. E aí agora eu leio todo dia de manhã, isso pra mim tem feito muito bem. Então é muito pra você ver as questões, o que te faz bem. A questão sobre consumo, né? A questão sobre consumo bateu forte em 2018, principalmente porque foi o ano, como eu comentei com vocês, que eu mergulhei de cabeça nos meus projetos. Então a grana não entrava mais como entrava antes, né? Porque antes eu prestava serviço para outras pessoas, mas em 2018 eu comecei muito a depender do dinheiro que eu mesma fazia, e eu tinha que saber lidar melhor com ele. Estou lidando super bem com ele? Ainda não. E o meu consumo hoje já é o ideal? Claro que não, mas eu vi ele evoluindo muito em 2018. Eu comecei a entender mais esses mecanismos do que faz a gente gastar sem a gente querer, quais são os gatilhos que fazem com que a gente gaste sem pensar, por que eu tô colocando a minha energia naquilo, e fazer faxinas grandes nas coisas que você já tem te ajuda muito. E aí eu descobri que faxina justamente me relaxa muito, essas limpezas gerais meio Marie Kondo, assim. Eu gosto muito de fazer esse tipo de limpeza, de tirar tudo que eu tenho, pra ver tudo aquilo que eu já possuo, pra ver que eu não preciso comprar mais um monte de coisas. E também essa questão do autoconhecimento te ajuda muito na questão do consumo, porque você vai entendendo as suas reais necessidades, não aquelas que são projetadas pra você ou que a mídia fala que você precisa ter. Então todas essas questões que eu vou passar aqui pra vocês tem muito a ver com autoconhecimento. Quando você começa a se estudar, você vai vendo que isso se reflete em toda a sua vida. Então é muito essa questão de eu consumo pra quem? Tudo isso que eu compro eu realmente quero comprar, eu tô comprando porque é a minha vontade. Então, enfim, eu me questionei muito em relação ao consumo, principalmente em 2018. E eu vou passar muito desse conteúdo pra vocês, porque foi uma parte que mudou na minha vida e que eu acho que é fundamental. Eu vi várias coisas acontecendo com algumas pessoas em relação ao consumismo, e isso me deixou profundamente triste. E aí eu comecei a estudar bastante sobre esse assunto, por isso que eu quero trazer também bastante pra vocês. A questão das oportunidades, né, gente? Mais uma vez, o contexto de 2018. Eu dependia de mim. E assim, isso era muito claro na minha cabeça. Eu tinha que cavar as minhas próprias oportunidades, não tinha como. E aí tiveram duas coisas muito engraçadas e muito importantes, né, na verdade, que aconteceram em 2018. Uma foi a Feira Novo de Novo, que eu não planejava mesmo organizar uma feira de brechós, assim, não passava pela minha cabeça. Mas eu cavei essa oportunidade porque eu queria muito ter um espaço para exibir o ombrechó, para expor o ombrechó. Então eu fui e me apresentei. Oi, meu nome é Bruna, vocês aceitam brechó nessa feira? Aí a Ângela, que é minha sócia, falou: não, mas eu tô querendo montar uma feira de brechós, você me liga? Então assim, eu fui lá e falei: oi, tudo bom? Eu queria expor meu brechó aqui. E aí a oportunidade surgiu, mas eu tive essa iniciativa de ir lá. Quando você toma a iniciativa de algumas coisas, as coisas acontecem.
Teve um festival de palestras que eu não tinha grana pra pagar, eu não tinha mesmo. Essa história eu nunca contei, nem no Stories, nem em lugar nenhum. E aí eu mandei um e-mail perguntando se eu não podia trabalhar no evento, né? Ou se eles não podiam me dar a credencial pra 1 ou 2 palestras, que eu queria muito assistir no meio de todo aquele festival de palestras. E assim, eu expliquei que eu era empreendedora solo, que eu não tinha grana, mas que aquelas palestras iam fazer muita diferença na minha vida. E aí, eles me mandaram a credencial. E foi incrível, porque eu tive a iniciativa de mandar um e-mail. Então é muito entender que sabe aquela história, o não você já tem? Corra atrás do sim. É muito isso, gente, mas assim, é muito real. A gente tem que cavar as nossas próprias oportunidades. E não foram só essas. Ao longo do ano, eu fui tomando frente de um monte de coisa e fui colocando a cara a tapa mesmo. Tipo, vamos fazer, não vai dar certo, tudo bem. A gente não pode ter medo toda hora que as coisas vão dar errado. Lógico, precisa ter prudência, mas você precisa se jogar um pouco às vezes também, sabe? Isso foi o que mais 2018 queria me mostrar, que se eu tinha uma oportunidade eu agarrava. Tanto que eu anunciei várias coisas ao longo de 2018 que não necessariamente se cumpriram. Eu me joguei em vários projetos que não necessariamente se cumpriram, mas eu vi a oportunidade ali e eu queria que aquilo se transformasse em realidade. O que já pula para meu quinto aprendizado, que foi a rotina, né, gente? Eu não sou uma pessoa que gosta muito de rotina, mas tendo o meu negócio, eu tive que aprender a fazer o arroz e feijão todo dia. Mesmo que eu não goste, ele precisa ser feito para que eu veja um resultado lá na frente. Eu sou muita pessoa que gosta de ter ideias, que gosta de achar soluções para problemas, para entender o que está acontecendo e poder resolver, mas eu não necessariamente sou a pessoa que vai estar lá todo dia para resolver o problema. Você entende? E aí eu entendi isso dentro de mim, justamente com o autoconhecimento. Olhei pra mim e falei, Bruna, por que você, agora que o Ombrechó tá rolando, tá acontecendo, você tá desanimada, você não sabe? O que tá rolando com você? E aí eu entendi que todo o processo de concepção da marca ou de colocar uma coisa em lançamento me dava muito mais um gás do que realmente o dia a dia da coisa. E aí eu fui trabalhando isso em mim e fui estabelecendo uma rotina que me agradasse. Então hoje em dia minha rotina não é nem tão arroz com feijão, nem só essa coisa de ter ideias toda e ficar se inspirando, se motivando e tudo mais. Eu tive que aprender a ter um equilíbrio. Hoje não tá 100% equilibrada, mas assim, eu tô conseguindo cumprir minha agenda. E gente, já faz uma semana que todas as tarefas que eu coloco na minha agenda são cumpridas. E eu tô muito feliz com isso, porque eu consigo daí ver um resultado. Você vê as coisas acontecendo. Tanto que hoje eu tô muito mais prudente em relação a parcerias e oportunidades também, porque era isso. Eu tava muito, tipo, por essa oportunidade eu pegava. Hoje eu tô analisando muito mais pra entender aonde eu quero gastar minha energia, pra não dispersar também muita energia e não dispersar o foco, não perder o foco, né? Então hoje em dia eu tô tentando buscar esse equilíbrio na minha rotina, onde eu tenho assim o meu momento de inspiração, o meu momento que é muito aquele momento comigo mesma, por isso que ele é muito importante de acontecer. E aí depois do almoço, até umas 8 horas da noite, assim, eu me dedico integralmente aos projetos que eu tenho que fazer. Então hoje meu dia é dividido da seguinte maneira: de manhã eu faço as minhas coisas pessoais, tanto o milagre da manhã quanto resolvo coisas pessoais. Aí eu almoço lá pro meio-dia, meio-dia e meia eu almoço cedo. E aí depois disso, até umas 8 da noite eu fico dedicada somente aos projetos. Passou das 8, eu posso fazer o lazer que eu quiser. E às 9 eu pego pra estudar, porque eu vi que estudar realmente me motiva também. E eu quero estudar várias coisas, então eu quis arranjar um tempinho pra estudar também. Então depois das 9 eu dou uma estudada em vários temas, e TED Talks, estudo, documentário, vários, não só ler também, curso online, vários tipos de coisa. Então hoje essa é a minha rotina e tá dando certo. Vamos ver até quando, mas tá dando certo. Bom, gente, então foram esses os 5 aprendizados. Eu acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas era uma conversa bacana da gente ter. E eu queria saber de vocês quais foram os seus 5 aprendizados. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, porque é um tipo de vídeo que eu curto muito gravar, assim, eu sento aqui em frente à câmera e as coisas vão rolando, assim, é bem interessante. E se vocês gostarem, eu posso fazer mais. O que vocês acham? Tá bom? Então é isso, se você gostou, não esquece de dar seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima!